Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com saúde, no dia em que o mundo reflete sobre a cobertura universal dos serviços. Neste 12 de dezembro, o lema escolhido resume-se em ação redobrada com vista à promoção de uma vida saudável para todos. Em gesto de celebração, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, reafirmou o compromisso do Estado com o bem-estar de todos os angolanos e garantiu a aposta contínua em ações focadas na melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Apesar do crescimento que se tem verificado no setor da saúde, com ampliação, reestruturação e construção de novas infraestruturas, o desafio tem sido levar os cuidados primários às comunidades mais recônditas de Angola. Ainda carecemos de pessoal. Para chegarmos até as nossas comunidades, precisamos de equipas móveis. E as nossas equipas têm estado a usar motorizadas para garantir os serviços médicos. Uma das grandes dificuldades é o acesso, mas tentamos contornar, às vezes usamos canoas, usamos motorizadas. Entretanto, o acesso aos cuidados de saúde no país ainda não atingiu o nível desejado. Melhoramos consideravelmente. O acesso aos cuidados primários de saúde agora está em cerca de 71%. Queremos continuar a melhorar os pilares mais importantes na saúde: assistência médica medicamentosa, assistência materno-infantil nutricional, melhorar as tecnologias de informação. No Dia Internacional da Cobertura Universal da Saúde, o Ministério de Tutela realizou um encontro com os seus parceiros para a reflexão sobre o fortalecimento, a expansão e a atenção primária à saúde. Os órgãos das Nações Unidas representados mostraram-se preocupados com o progresso lento e desigual em relação à cobertura universal da saúde nos países africanos, onde apenas 7 dos 47 países membros mostraram evolução. Apenas 7 dos 47 países têm os seus governos a financiar mais de metade dos seus orçamentos de saúde. Nas últimas décadas, o mundo fez progressos significativos na melhoria do estado da saúde das crianças, adolescentes e mulheres grávidas. Mas as desigualdades dentro dos países persistem, especialmente nos países de baixo e médio rendimento, onde milhões de crianças ainda não têm acesso a cuidados e serviços de saúde de qualidade. E a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, reiterou que o Executivo angolano continua comprometido com as ações que visam melhorar a condição de saúde da população. Consideramos como áreas importantes de investimento para a construção de um sistema de saúde resiliente o desenvolvimento do capital humano, a ampliação de infraestruturas, o fortalecimento da vigilância epidemiológica, a disponibilidade oportuna de produtos médicos e de qualidade. Com o Dia Internacional da Cobertura Universal da Saúde, a OMS pretende chamar a atenção dos governos para investimentos inteligentes no setor. O 12 de dezembro está a ser celebrado sob o lema Saúde para Todos. É hora de agir. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Estamos no ar outra vez. Boa noite. O Ministério da Saúde garante para os próximos tempos preços mais reduzidos de medicamentos para o tratamento de algumas doenças consideradas crónicas, não transmissíveis, como diabetes e hipertensão arterial. O assunto fez parte dos temas que foram hoje analisados durante a reunião da Comissão
para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringot Allen. Os custos de medicamentos para o tratamento de doenças como as diabetes, a hipertensão arterial, a anemia falciforme e outras doenças crônicas não transmissíveis poderão reduzir nos próximos tempos de forma considerável. A intenção é do Ministério da Saúde, que nesta altura elabora um estudo para a subvenção destes medicamentos, conforme explicou o secretário de Estado para a Saúde Pública, após a 5ª reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros. Nós temos já realistas os documentos das doenças crónicas, e são crónicas, o tratamento é contínuo, tem valores tanto que não cabem no bolso da maior parte da nossa população. E é justamente nisso que nós estamos a pensar, nas famílias vulneráveis, todos aqueles que possamos fazer um documento que seja consensual e que cubra todas essas preocupações. Portanto, estamos a trabalhar nisto, não está esquecido. A Comissão para a Política Social apreciou também o projeto de regulamento sobre a exploração de recursos minerais para a proteção do meio ambiente. Iria aqui destacar, primeiramente, a necessidade de se fazer o estudo de impacto ambiental no início de cada atividade e no final de cada atividade se fazer então auditoria ambiental para que então haja uma mitigação daquilo que são os problemas ambientais. O Ministério do Ambiente levou também para apreciação o regulamento sobre as áreas de conservação ambiental. O que vai mudar é o estabelecimento concreto de balizas no que diz respeito às áreas de conservação. Como disse, temos 14 áreas de conservação e quase todas elas carecendo de melhorias. Temos uma exceção à regra que temos falado sempre, que é a questão do Parque do Iona no Namibe, mas no geral são áreas que foram sofrendo uma degradação ao longo do tempo e algumas mesmo que carecem de revisão. A Comissão de Política Social foi informada sobre o estado de implementação do Quenda, que já abrangeu 68 municípios do país, tendo cadastrado mais de 1 milhão de agregados familiares. Estes documentos serão apreciados na próxima reunião ordinária do Conselho de Ministros, que será orientada pelo Presidente da República. E ainda no domínio da saúde, o Distrito Urbano da Baia, em Viana, foi palco de uma feira que administrou consultas gratuitas e os beneficiários não foram poucos. Mais de 600 pessoas foram atendidas, com maior destaque para mulheres e crianças. E a feira acontece numa altura em que o município de Viana é, a nível de Luanda, o que mais casos de malária registra. A feira de saúde realizada pela Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, no Distrito Urbano da Baia, município de Viana, nessa terça-feira, surge numa altura que os cidadãos estão preocupados com a falta de medicamentos no único posto de saúde e pedem mais postos ou centros médicos na zona. O acesso aqui à saúde é bastante difícil. Vamos aqui só temos um posto que também, digo assim, tem ficado tão cheio, não é? A enchente é tanta que por vezes não conseguem atender toda a gente. E então é mais necessário mais um posto aqui para que possa ajudar a maioria da população aqui no nosso bairro. Na maioria das vezes, aqui nesse posto não encontramos medicamentos. Nós aqui, às vezes vamos ao hospital de Catete, às vezes o Capalanca e gastamos muito dinheiro de táxi, porque aqui nós sabemos que nós não temos hospitais. Só temos aqui o centro de saúde, fica complicado. De noite, quando o posto está fechado, as pessoas ou vamos aqui ao centro médico, o centro médico é muito gasto. E os mais de 600 beneficiados enalteceram a iniciativa e esperam que outras organizações façam o mesmo. Me sinto muito feliz mesmo, até porque não sabia desta campanha, foi de surpresa, mas fiquei muito feliz, pois já facilitou, me deram um comprimido e já facilita mesmo. Bom, é uma satisfação, não só para mim, como também para todos os moradores daqui da Baia. É muito importante e também é benéfico para todos.
Segundo a Direção Municipal de Saúde Pública em Viana, o Distrito Urbano da Baía registrou mais de 1.273 casos de malária em novembro desse ano. Nós estamos nessa altura das chuvas, né, com um pico elevado de casos de malária. Então, como Baía só temos um centro, nós montamos alguns postos fixos para comatar o número dos nossos munícipes. Aqui no Baía nós temos uma casa de nutrição fixa, onde nós temos atendido mais de 30, 40 crianças dia. O Gabinete para a Responsabilidade Social da Zona Econômica Especial explica o propósito do evento e garante que vão realizar mais feiras de saúde em outras localidades. Em função de algumas visitas que o nosso gabinete fez a esse município, identificou as carências e então programamos essa atividade hoje, no Dia da Cobertura Universal de Saúde. Nós trouxemos aqui mais de 6 especialidades, desde clínico geral até ginecologia. E a administração do Distrito Urbano da Baía garante que nos próximos tempos o distrito vai ganhar um novo posto de saúde e a reabilitação do atual posto para dar resposta à demanda aos moradores desta zona que também carece de vários serviços de saúde primários. No que tange o capítulo da saúde, a Baía pensamos nós que nos próximos dias estará bem servido, porque por enquanto nós contamos com um posto de saúde, mas que está a ser alargado, né, para receber mais serviços. E também entendemos que dentro de um prazo não muito longo vamos ter o centro de saúde concluído. É uma iniciativa louvável e esperamos que outras entidades também sigam o mesmo exemplo. Localizado no município de Viana, o Distrito Urbano da Baía, que tem somente um posto de saúde, conta com cerca de 75 mil habitantes. E o país registra um aumento preocupante de pessoas dependentes de drogas, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Luta contra o Fenómeno. Neste sentido, a juventude é a franja que mais preocupa o Ministério da Saúde, visto que em alguns casos, o consumo é feito até em escolas. O número de pessoas dependentes de drogas no país tem aumentado nos últimos tempos. Os dados são do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, que tem na sua lista de espera mais de 3 mil cidadãos para serem assistidos. Podemos aqui falar que existe um evoluir do consumo dessas substâncias proibidas. Aumentou um pouco no país a entrada dessas substâncias, não é? Para além da cannabis, que já, é um produto que cresce lá no nosso interior de uma forma desorganizada, que até os pássaros também ajudam a que este produto possa regenerar-se um pouco. A juventude é a franja que mais preocupa o Ministério da Saúde, numa altura em que cresce no país o consumo de drogas sintéticas e, em alguns casos, as escolas tornam-se em locais de consumo. Já está-se a registrar muito jovem, por exemplo, a consumir crack. Já está-se a registrar muitos jovens que estão a associar o crack com a cannabis para ter uma maior duração, o endurance do produto, não é? No caso, a vigília, o estado de vigília que ele pretende que estar. Preocupa-nos muitos caminhonistas que estão a usar essas substâncias para poderem todo dia andar sem adormecer. E isto é preocupante porque tem estado a acontecer muitos acidentes e muitos deles possivelmente derivados de consumo, não só do álcool, mas também de outras drogas um pouco mais fortes. Em época natalícia, o INALUD promove a campanha Natal Sem Álcool, Natal Feliz, com o propósito de chamar a razão para uma conduta exemplar de toda a sociedade durante a quadra festiva. É um tema bastante atuante em épocas como estas, em que o apelo é do menor consumo de álcool, ou melhor, a isenção ao consumo de álcool, porque nós sabemos que o álcool resulta muitas vezes em danos à nossa saúde, mas sobretudo em acidentes que levam o luto e a desgraça para as nossas famílias, mas também trazem prejuízos muito grandes à economia do país.
Daqui a pouco. Agora voltamos para Viana, onde cooperativas agrícolas beneficiaram de meios e outros inputs que vão facilitar o trabalho de produção. A iniciativa da administração municipal está centrada no aumento da colheita e também no fomento da produção de bens alimentares. O apoio contemplou também 13 cooperativas. O setor agrícola na comuna de Calumbo, em Viana, poderá ser alargado com a entrega destes meios, sementes e fertilizantes para estimular a atividade. Enquadrado nas comemorações dos 58 anos do município de Viana, as cooperativas beneficiárias entendem que deve haver mais apoio para facilitar o escoamento da produção. Que as associações e as cooperativas possam contempladas com mais carrinhas, como há um programa que contemplou as outras províncias, e gostaríamos que nós da província de Luanda também fôssemos contemplados, porque também nós produzimos e produzimos muito para o mercado, abastecemos o nosso mercado interno aqui de Luanda. Vão ajudar no processo produtivo, porque as nossas plantas, para desenvolverem devidamente, precisam destes insumos, dos adubos que recebemos. Que nós queremos alargar o nosso trabalho. Agora, esse trabalho da mão, agricultura manual com a máquina é uma diferença muito grande. E é preciso que, conforme já recebemos também o compromisso da administração, que já não se fala mais, e estamos à espera da máquina, isso ainda vai nos ajudar a evoluirmos mais a nossa agricultura familiar e cooperativa. Conceição Miguel, anciã de 87 anos, foi contemplada com uma moto de 3 rodas e já vê a sua atividade de campo mais facilitada. Fiquei muito obrigado por o governo me dar aquela moto. Vou facilitar a minha vida um bocado. Vai ajudar. O administrador de Viana considerou positiva a jornada de campo que permitiu avaliar as dificuldades das cooperativas e da comunidade de Calumbo. Agora viemos fazer a entrega de uma motorizada de 3 rodas para apoio a uma cooperativa agrícola e uma motorizada a uma anciã que muito se dedica a passar as preocupações da comuna do Calumbo para a administração. Também fazer a entrega de insumos e inputs agrícolas às cooperativas e à comunidade aqui de Calumbo. Portanto, consideramos uma atividade muito boa e com bastantes resultados positivos que tivemos no dia de hoje. A par da entrega dos insumos e meios agrícolas, o administrador de Viana visitou também um projeto que prevê a construção de 7 salas de aulas que, para a comunidade, deve ser acelerado, atendendo ao número reduzido de escolas na zona. Estamos a precisar. Outras coisas que está a faltar, outros filhos não estão a estudar por causa da escola. Outras crianças vivem aqui, tinham que estudar até no 15 a pé. Isto é castigo, não dá. Fomos também visitar uma escola de 7 salas, isso era um projeto de iniciativa de um munícipe que, com apoio da administração e de alguns parceiros no âmbito da responsabilidade social, pudemos visitar o projeto, vamos fazer algumas intervenções do ponto de vista técnico, mas está num bom caminho e no próximo ano letivo nós teremos mais 7 salas aqui entregues à comunidade de Calumbo. Nesta terça-feira, Demétrio Sepúlveda visitou igualmente o Centro de Saúde de Calumbo e o Sistema Combinado de Energia e Águas da referida Comuna Agrícola e Piscatória. Agora, desenvolvimentos no caso que envolve cidadãos acusados de roubo de vários aparelhos de ar-condicionado em Viana. O Tribunal Dona Ana Joaquina apresentou hoje as alegações finais. No total estão envolvidos no caso 4 arguidos, nomeadamente um superintendente da polícia, 2 oficiais do SIC e uma cidadã vietnamita. O caso, que está em tribunal desde o mês de novembro do ano em curso e, segundo o Ministério Público, à data dos factos, os arguidos terão realizado assalto num armazém de um cidadão de nacionalidade chinesa, onde supostamente subtraíram vários materiais de construção civil, entre outros bens. Os arguidos introduziram-se no armazém da empresa Anzong, isto situado no Luanda Sul, na área do Quelombe, fardados com a farda da Polícia Nacional, introduziram-se de forma violenta, sob ameaças contra as pessoas, como se de uma missão oficial estivessem, em nome do SIC e em nome da Procuradoria-Geral da República. Isso fica provado nos selos que foram usados de apreensão e encontrados em posse dos mesmos,
entrar no local do ilícito, subtrair os meios. O Ministério Público referiu que a cidadã vietnamita alegou ter pago 5 milhões de kwanzas para a compra dos materiais encontrados no local do crime e, para sua proteção, contactou alguns efetivos arrolados no processo para que a protegessem de uma possível burla. A co-arguida Guest Hihoi é amiga de longa data do co-arguido Lucas King e já lhe tem protegido em outras ocasiões e por conta disso lhe tem agraciado com valores que vão de 30 a 50 mil kwanzas, conforme ela disse aqui. E naquele dia não fugiu a regra. Foi tudo criteriosamente preparado para retirar os materiais de construção que retiraram daquele armazém, pois o referido armazém foi alvo de uma vistoria em dia anterior. Que os 12 arguidos, Lucas King e João Quimais, se encontravam lá enquanto o crime estava a ser executado. O Ministério Público pediu a condenação dos arguidos pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado. Estavam-lhe a dizer que tinha um business, foi levado ao parque da Shoprite onde reuniu e foi colocado como guarda para controlar todos os movimentos estranhos. Enquanto agente da polícia devia ter a consciência de que, ao controlar movimentos estranhos e estar a ver materiais a saírem do armazém para depois qualquer movimento estranho comunicar ao seu suposto chefe, logo não temos dúvidas de que estava por dentro do cenário criminoso. Para intimidar e porque sabiam que eram cidadãos estrangeiros, o proprietário da empresa e seus trabalhadores foram aos escritórios da empresa na Via Expressa para tentarem dar a imagem de que era uma ação legal. Estes arguidos sejam condenados e que, por serem oficiais ou efetivos da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal, respectivamente, de acordo com o que dispõe a lei militar, a pena seja agravada em 1/3. A sentença do caso, que envolve 4 arguidos, pode ser conhecida na próxima semana no Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina. E no Tribunal Supremo o dia foi de novas audições no caso do julgamento do antigo governador da província da Luanda Sul, Ernesto Kitakulo, é acusado de crimes de desvio de fundos públicos. A sessão de julgamento ficou marcada com as alegações orais do Ministério Público e do arguido acusado pelo crime de peculato e abuso de poder no exercício das suas funções, tendo negado a prática do crime. Minha defesa, a única coisa que eu digo, nada me locupletei de bens públicos, não fiz nada intencionalmente, não tenho absolutamente nada na Luanda Sul, nem sequer uma casa tenho, não tenho terreno, não tenho fazendas, não tenho empresas, não tenho absolutamente nada. Fui lá com dever de missão. Eu peço aqui aos venerandos e à meritíssima, no sentido de olhar um cidadão angolano que tudo fez, que se dedicou desde muito cedo à causa do país. E o país conhece-me, sabe o que eu fiz. Evidentemente, deixo ao vosso santo critério. Segundo o Ministério Público, além das várias transferências de valores, o arguido terá ordenado de forma verbal a emissão de 15 milhões de kwanzas para a empresa Cosnova, que supostamente serviria para a construção de uma biblioteca provincial que não terá sido concluída, e pede a condenação do arguido. Com o fim de esta incluir uma área para a cultura e outra para a música na construção de uma biblioteca provincial em Saurimo. As ordens de saque continham finalidades que serviam apenas para ludibriar o Ministério das Finanças enquanto o arguido se beneficiava de tais valores. O Ministério Público vem reafirmar a sua acusação que tem como autor da prática dos crimes de peculato e abuso de poder o arguido aqui presente. E pede o Ministério Público, em nome do povo angolano, que na verdade foi esse o prejudicado, não é? Que o arguido
seja condenado a uma pena proporcional ao dano que causou. Em sede de julgamento, o advogado do arguido Ernesto Quiteculo alegou que a acusação do Ministério Público contra o seu constituinte está baseada em erros e vícios, uma vez que os valores transferidos não o beneficiaram, e pede ao tribunal a absolvição do seu cliente. Recebida essa verba, a empresa Iristrel apenas transferiu para a conta da empresa Seixking 21.640.000 kwanzas, que a empresa Seixking é sua propriedade e dos seus familiares. Mas a empresa Seixking atendia a necessidades fruto de ações desenvolvidas, ações sociais e humanitárias, desenvolvidas pela primeira-dama da província, que é sua esposa, e efetivamente a acusação tem muitos erros. Nós consideramos que o arguido deve ser mandado em paz e em liberdade, porque efetivamente não há prova suficiente de que ele tenha cometido o crime. A sessão de julgamento do arguido Ernesto Quiteculo, que responde em liberdade no processo número 29/20 e 44/23, retoma no dia 23 de janeiro de 2024 no Tribunal Supremo, com a leitura dos quesitos que servem de fundamentação para a absolvição ou condenação do arguido. Agora, a corrida para a realização do sonho da casa própria. Na província da Huila, estão perto de ser conhecidos os beneficiários das casas colocadas à disposição na centralidade da Quilemba. São mais de 700 casas já submetidas a sorteio e a lista de concorrentes está acima dos 21.000. 21.113 candidatos estão inscritos para o sorteio das 700 casas da centralidade da Quilemba, no Lubango, disponíveis para esta fase. A comissão que organiza o processo está a analisar a documentação dos candidatos para sua validação, segundo o seu coordenador adjunto, Simeone Justino. Terminamos este processo com uma estatística de 21.113 registros, distribuídos da seguinte forma: para a tipologia apartamento, registramos um total de 7.745 utentes. Para a tipologia de vivendas geminadas, registramos 5.759 utentes. Para a tipologia de vivendas isoladas, tivemos o registro de 7.609 utentes. E entendemos, depois de uma reunião conjunta que envolveu vários atores, entendemos realizar o sorteio em 3 dias. Mantém-se o dia 21 como o dia médio ou intermediário, mas vamos começar no dia 20 com o sorteio para a tipologia de apartamentos. No dia 21 será realizado o sorteio apenas para vivendas isoladas e no dia 22 realizaremos o sorteio para as vivendas geminadas. E os candidatos inscritos aguardam com muita expectativa o sorteio que vai decorrer de 20 a 22 deste mês. Como todo mundo, quem casa, quer casa, e temos o sonho de ter a nossa casa. E visto que as casas da centralidade é uma oportunidade de ter essa casa, então é por isso que eu vim aqui me inscrever, para ver se conseguimos alcançar nosso sonho de ter a casa própria. Bem, vai ser feito à base de sorteio. Só espero que a comissão indicada seja transparente no sorteio, no dia a qual for indicado, que é para então sortearem as residências. Que haja transparência acima de tudo. Na verdade, todo jovem tem um sonho de ter uma casa própria e desde então vim me inscrever com aquela motivação de ter uma casa própria. Eu espero que eu consiga, na verdade, uma casa própria e consiga, ou me sinta satisfeita. E falamos agora da preocupação com espécies marinhas em vias de extinção, que voltou a estar no centro das atenções no Conselho Consultivo do Ministério das Pescas, que abordou vários temas associados à estratégia de intervenção.
O encontro definiu novos limites de veda para a pesca do carapau e também da sardinha, que se destacam numa lista de preocupações. O período definido começa em março e termina em maio do próximo ano. Grelhado, cozinhado ou até mesmo frito. Nas suas mais diversas formas de preparo, o peixe carapau é quase que obrigatório na culinária angolana. Mas para chegar até a cozinha do consumidor, é necessário obedecer uma série de processos. Processos estes que começam pela reprodução do peixe. Segundo a titular das Pescas e Recursos Marinhos, a produção da espécie continua em baixa e, por isso, entre março a maio de 2024, o alimento entra para o período de veda. Nós estamos também a trabalhar e com os armadores e as associações de pesca e os pescadores individuais para que possamos arranjar um meio termo onde estas questões de suficiência de pescado durante a época de veda sejam, digamos, dirimidas, que a gente consiga efetivamente oferecer o pescado ao longo de todo o ano. Além do carapau, a sardinha, que neste momento está em escassez, continua a ser o peixe mais consumido nas urbes e nas zonas periféricas. O desafio de proteger a espécie torna-se cada vez mais patente, já que os estudos mais recentes do setor apontam que os níveis do pescado poderão reduzir em 2050. Começamos com aquilo que nós chamamos de esforço de pesca, portanto, definir o limite máximo de número de embarcações que podem operar na pescaria para o referente ano, portanto 2024. Também aquilo que pode-se tirar do mar, estamos aqui a falar da quantidade de pescado que deve ser capturada durante o ano 2024, isto em função das recomendações científicas, portanto, que foram também apresentadas pelo Instituto Especializado. Outra preocupação gritante tem a ver com as pescas que acontecem fora dos limites licenciados e a presença de pescadores estrangeiros nos mares de Angola. Nós temos alguns casos que estamos a trabalhar e até se lhe disser na pesca artesanal que temos. E temos estado a trabalhar através dos órgãos de segurança. E temos indícios de que provavelmente poderá haver outros segmentos da pesca semi-industrial e industrial que isso ocorra. Mas no momento nós temos bem identificados quem são os parceiros angolanos e os seus parceiros internacionais que estão a trabalhar na nossa costa. O balanço apresentado no primeiro Conselho Consultivo do Ministério das Pescas, que decorreu em Luanda, revela que o setor contribuiu para o PIB com um saldo de 4,7%. Para 2024, o orçamento está estimado em 17 mil milhões de kwanzas. Segunda parte do Jornal Outra Vez, boa noite. A promoção da empregabilidade está em destaque neste bloco. Olhamos para o melhor que marca a feira aberta hoje aqui na capital do país. 32 empresas, entre públicas e privadas, partilham o seu potencial na exposição denominada essencialmente por serviços e oportunidades de negócios e muito mais. Cerca de 32 empresas, tanto públicas como privadas, e 97 empreendedores estão a participar do Salão Internacional de Investimentos, Oportunidade de Negócios, Fomento de Autoemprego e Promoção da Empregabilidade, que teve início nesta terça-feira, organizada pela Prestige. Um total de 1.500 empreendedores foram formados em 3 anos pela Academia do Empreendedores em Luanda. Nós já formamos por volta de 1.500 empreendedores. Mas nesta altura tem aquela exposição que depois poderemos ver, que está aqui representada por volta de 10 microempresas formadas e está sendo acompanhado pela academia, porque na academia possui também uma incubadora de empresa, okay? Que neste momento nós estamos a incubar 8 empresas. Das 8 empresas, eles têm 6 meses de acompanhamento e 6 meses de complemento. 6 meses de complemento. Nós fizemos o acompanhamento de 6 meses. Se é que por acaso nós notarmos alguma insuficiência nessas microempresas, então nós agregamos mais 6 meses. Depois de um ano, nós demos por final a incubação dessa empresa. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Local, apesar dos desafios, várias famílias beneficiadas pelo FAS tornaram-se empreendedores. É um processo que vai levar o seu tempo.
no sentido de ajudar muitas pessoas a saírem da condição em que estão, de pobreza. Contudo, há experiências muito inspiradoras, há experiências muito gratificantes de pessoas que demonstram por A mais B que o programa tem estado a melhorar a sua condição de vida. Para alguns feirantes, esta é mais uma oportunidade para futuras parcerias. Trouxemos peixe, que é o nosso foco, né? Nós ultimamente estamos mais apostados na pesca e, portanto, trouxemos o dourado, trouxemos o peixe-raia, trouxemos também o linguado. Nós fazemos a pesca de destaque, aquela pesca que fazem 8 dias no mar e, portanto, é o pescado que nós trouxemos aqui para expor. Estou a expor vestidos africanos, panos, lençóis, tocas, tudo que é africano. O empreendedorismo em Angola apresenta-se como um bem para a sociedade em geral, sobretudo na vida da juventude. O grande objetivo é mesmo a captação de investimentos para o mercado angolano, a fomentação também de parcerias de negócios entre empresários nacionais e estrangeiros também, e também a promoção da empregabilidade juvenil. E a proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano pode ser aprovada amanhã na globalidade na Assembleia Nacional, depois das notas na generalidade e especialidade. Reações em torno do documento financeiro não se fazem esperar face ao contexto económico mundial. As contas são de contenção, mas ainda assim com otimismo pelo meio. Após várias discussões na especialidade e generalidade, o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2024, que prevê receitas e despesas estimadas em 24 mil milhões de kwanzas, vai à votação final global nesta quarta-feira. A proposta, que presta uma atenção especial à redução das desigualdades sociais e à proteção do rendimento das famílias e dos trabalhadores, o Executivo prevê o aumento salarial dos funcionários públicos em até 5%. É um elemento importante que satisfaz a todos nós. Esperamos é que venhamos a ter o orçamento possível que nos permita continuar a manter as expectativas do país. O país continua a crescer do ponto de vista demográfico, exige com certeza dos políticos e das políticas públicas de governação uma atuação que acompanhe este crescimento e as necessidades que dela impõem. Estamos todos nós expectantes, pelo menos, que do ponto de vista social seja um orçamento que ajude a resolver o problema das famílias. Além destes e outros benefícios, a classe empresarial é igualmente visada no orçamento. Benefícios como a facilitação do acesso ao crédito, a redução do imposto industrial, está também a disponibilização de garantias soberanas no valor de 330 mil milhões de kwanzas, para apoiar as iniciativas que concorram diretamente para a criação de postos de trabalho e resiliência da economia. Sabe que o país vem atravessando uma crise económica anterior ao período a que nos encontramos, cuja consequência foi a paralisação de um grande parque empresarial nacional. A grande expectativa do orçamento de 2024 é que, ao nível dos atrasados e da dívida pública interna, se consiga encontrar um ambiente para que as empresas possam voltar à sua posição de mercado e serem parceiros sociais no quadro da política de desenvolvimento nacional. A proposta, que deve dominar os debates entre os parlamentares na Casa das Leis, prevê ainda a abertura de maior espaço para o recrutamento de mais profissionais para os setores da saúde, educação e agricultura. E ainda sobre as contas na proposta da OGE para 2024, seguimos para uma breve conversa com o economista Pedro Coaça, presença habitual aqui no Girassol Jornal. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Kina. Então, fazendo contas, desta vez o setor social, como é que vai se sentir privilegiado de forma imediata? Bem, do ponto de vista técnico, trata-se de um orçamento muito bem elaborado, em que pese alguns aspectos que podem ser discutidos. No caso especificamente da área social, cujo, digamos assim, orçamento terá sido relativamente aumentada, não é, comparado com os períodos anteriores, isto é uma medida importante no sentido de que Angola, sendo um país
de renda média-baixa apresenta um alto índice de pobreza. Portanto, é necessário que o Estado, de alguma forma, tenha uma certa presença no que toca a alguns programas de transferências de renda, como o Cuenda, por exemplo, que precisa de ser reavaliado e cada vez mais fortalecido. E acredito que a fatia que vai ser, portanto, disponibilizada, não é, para o setor social deverá ser integrada neste programa. Que outros equilíbrios as contas devem ter no OGE? Bem, a grande preocupação, e os parlamentares terão levantado com eficácia esta questão, tem a ver com a redução da dívida pública. Mas é preciso desmistificar alguns aspectos que envolvem o aspecto associado à dívida pública. O endividamento dos Estados nacionais em si só não é um problema. A grande questão que se coloca está fundamentalmente na taxa da dívida pública proporcionalmente à capacidade de produção da economia do país, que no caso angolano mostra-se relativamente alta, o que implica que o governo nos próximos tempos terá de apresentar um superávit primário, isto é, a diferença entre a arrecadação e os gastos do governo, descontado, portanto, alguns programas ou o orçamento destinado a transferências de renda. Portanto, o governo, de alguma forma, terá de criar mecanismos no sentido de poder reduzir a dívida pública e não necessariamente zerá-la. A aplicabilidade da renda no OGE de 2024 para determinados setores da vida social devem ter em observação sempre a desconcentração e a descentralização? Sim, mas isto tudo tem muito a ver com aquilo que é a arquitetura do país em termos da sua organização institucional. A descentralização ela é muito mais aprofundada nos estados que adotam um sistema mais federal. Isto, claro, não significa dizer que um estado que adota um sistema de organização unitário, não é? No meu caso, o estado angolano, não possa promover a descentralização. Isto permite, portanto, descentralizar todo o processo administrativo para que os municípios, sobretudo, possam também ter uma maior capacidade de atendimento daquilo que são as reivindicações e os anseios das populações, lembrando que a vida em si, ela começa fundamentalmente no município. Parece que os desafios para a saúde e educação nunca acabam. Como equilibrar as contas assim? Exatamente. Tratam-se de dois setores fundamentais para a vida do país, sobretudo a educação, tendo em conta o fato de que se trata de um fator fundamental quando se fala do desenvolvimento do país em quaisquer que sejam as dimensões. Mas aqui falando sobretudo na dimensão fundamentalmente econômica, é um setor que precisa de uma atenção maior e também, claro, não descurando daquilo que é, portanto, a ação voltada ao setor da saúde, tendo em conta que o país precisa de uma mão de obra altamente qualificada, e aí estamos a falar de questão da saúde, e essa mão de obra precisa, de alguma forma, estar saudável, não é? Portanto, nós ainda apresentamos alguns desafios fundamentais em se tratando de um país de renda média-baixa e em desenvolvimento, e grande parte dos países africanos apresentam, portanto, um conjunto de desafios, né? Temos ainda a questão, por exemplo, da malária, da subnutrição infantil e também da mortalidade do ponto de vista da expectativa de vida e também da mortalidade infantil. Portanto, são questões que, de uma forma direta ou indiretamente, têm implicações significativas na própria, portanto, vida do país em si e acabam também afetando, sobretudo no longo prazo, o processo de crescimento da economia. Mas, de forma geral, acredito que o orçamento está muito bem elaborado e que haverá uma atenção especial nestes setores em particular. Como entender a expectativa que rola à volta da apresentação da proposta a cada ano económico que vai começar em relação aos setores educação, saúde? Porque é que Angola tem necessariamente esta tendência de querer mais do orçamento para estas zonas e quando vem a proposta não é bem isso? Bem, eu penso que isto não é uma reivindicação somente que se verifica em Angola. Eu penso que é uma reivindicação que se verifica em quaisquer países do mundo, claro. Em outros países isto acontece num grau relativamente maior e em outros num grau relativamente menor. Conforme fiz referência anteriormente, são dois fatores muito importantes, sobretudo a educação em si. Não há na história das civilizações da humanidade um país que se tenha desenvolvido sem que investisse fortemente na educação. E aqui me refiro à educação tanto em nível básico,
tanto em nível médio e, fundamentalmente, a educação superior, tendo em conta o papel que tem na produção do conhecimento científico, tanto em perspectiva da ciência pura, a ciência aplicada e da ciência, portanto, voltada à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que acaba por gerar uma enorme capacidade em termos de produtividade industrial dos países. Com certeza. Obrigada, Dr. Pedro, por ter estado connosco aqui e o comentário necessário. Estivemos então assim a analisar as contas e as expectativas à volta da proposta do Orçamento Geral do Estado. O Executivo garante que estão criadas as condições para a realização do esperado sucesso no Censo Geral da População e Habitação. Foi hoje apresentado o balanço do censo piloto realizado em 7 províncias de Angola, que alcançou resultados avaliados na ordem de mais de 80% do esperado. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística, Hernani Luiz, assegurou estarem criadas todas as condições técnicas e de acesso para a realização do Censo Geral da População e Habitação 2024. Não se teve uma cobertura de 100% para a realização do censo piloto por falta de vários pressupostos. À margem de um encontro de balanço do censo piloto, o responsável disse que a atividade censitária para o próximo ano deve apresentar um quadro demográfico positivo, tendo em conta a atual taxa de crescimento populacional. O país vai realizar o segundo Censo Geral da População no próximo ano, 10 anos depois da realização do primeiro em 2014. A taxa de cobertura é satisfatória na medida em que nos permitiu entrevistar acima de 2/3 daquilo que era exatamente a população identificada, portanto cerca de 87%, para ser preciso. É uma sinalização muito importante na medida em que tivemos uma taxa de resposta desse agregado de quase 100%, portanto 96%. O que implica dizer que, em termos práticos, as 14 comunas que foram identificadas nas 7 províncias onde ocorreu o censo piloto, a comunicação, a interação, a mobilização aconteceu. As famílias angolanas, nas diferentes partes do território nacional, estão ao corrente que o censo vai acontecer, está a acontecer, o trabalho de ação cartográfica, e o ano de 2024, o Instituto Nacional de Estatística vai colocar a terreiro recenseadores nas 18 províncias para poderem, então, entrevistar as famílias. O ministro Mário Caetano João disse que foi feito o balanço do censo piloto com a taxa de cobertura aproximadamente a 87%. Tivemos uma taxa de cobertura de aproximadamente 87%. Taxa de cobertura nas 7 províncias, nos 14 municípios. E tivemos uma taxa de resposta em torno de 96%. Isto significa que, quando fomos para o campo, tínhamos a perspectiva de fazer o recenseamento de aproximadamente 41 mil domicílios, portanto coletivos ou singulares, e casos especiais também, e no final tivemos uma taxa de cobertura de 35 mil apenas, não é? Portanto, daí os tais 87%, e desses 35, 36 mil, cerca de 96% foram colaborativos o suficiente para dar as respostas às perguntas que foram feitas. O ministro reiterou que tem lições aprendidas e pela frente a finalização da atualização cartográfica e aquisição dos meios para que o censo de 2024 possa ocorrer de forma suave. O MPLA reafirmou hoje que o país vai realizar eleições autárquicas, tão logo estejam todas as condições criadas para o efeito, condições que, segundo o secretário para a Informação do partido, estão a ser preparadas com o rigor necessário. Rui Falcão, que falava aos diferentes órgãos de comunicação sediados no país, referiu também que não passam de falácias as afirmações sobre a existência de uma alegada crise interna no MPLA. O MPLA reafirma a vontade política para a realização de eleições autárquicas em todo o país,
tão logo sejam criadas as condições legais e demográficas. De acordo com o secretário para a Informação do Partido dos Camaradas, ao contrário do que se diz, o MPLA não tem medo das autarquias e os resultados das últimas eleições provam a força do seu partido. Para fazer autarquias é preciso haver estabilidade demográfica, haver divisão administrativa plena. Não é o caso. Nós ainda agora estamos a analisar a divisão administrativa do país. Dentro de dias vão surgir outras unidades orgânicas ao nível do aparelho do Estado. Portanto, logo a seguir tem que haver o corpo legislativo necessário para a execução dessas autárquicas, que tem por base essa divisão administrativa. Portanto, enquanto esses pormenores não estiverem equacionados, enquanto o Parlamento não aprovar as leis, não é? Ainda há um percurso a fazer. Nós temos medo das autarquias. Vejam os resultados eleitorais. Vejam os resultados eleitorais. Ainda há dias o nosso camarada Ju Martins foi claro. Há províncias onde nós ganhamos em todos os municípios, e são várias. Então vamos ter medo de quê? A MPLA não tem medo de nada. Nós temos sempre medo, mas ganhamos na hora certa. É esse medo que nos faz ganhar. Quanto às informações que dão conta de um clima de instabilidade e alegada divisão no seio dos camaradas, Rui Falcão disse que não passam de falácias. Nós já estamos habituados a ouvir isso, sabe? E isso só nos fortalece. Ainda bem que é essa a retórica de alguns. Porque foi assim que perderam em 92, perderam em 2008, perderam em 2012, perderam em 2017, perderam em 2022 e vão perder em 2027. Porque nós, em cada ciclo de crise, saímos muito mais fortalecidos. Portanto, nós estamos aqui, ainda na trincheira, a trabalhar todos os dias. E com a convicção de que o país tem rumo. Nos últimos dias, surgiram informações nas redes sociais que dão conta da intenção de um militante em se candidatar à presidência do partido MPLA. Questionado sobre o assunto, Rui Falcão foi categórico em afirmar que o MPLA é um partido democrático e que qualquer um militante tem a liberdade de aspirar a assumir a liderança. Quanto à carta, o político disse desconhecer tal documento. Eu não tive acesso a esse documento. Ainda não vi o documento como tal, não conheço o seu conteúdo, a não ser um que eu vi aí nas redes sociais e que não faz apelo a isso. Esse documento dá a conhecer a existência de um movimento. Chegamos. Mas isso é democracia. Nós ainda não estamos em eleições, o MPLA não está em eleições internas, ainda está muito longe esse processo de realização do próximo Congresso. Não sei qual será a vida militante dessa pessoa, mas se cumpre as regras e se respeitar os estatutos, qual é o problema dele se candidatar? Venham ele e venham muitos mais, se for esse o caso. Portanto, nós não temos essa preocupação, não deixamos de dormir por causa disso. É apenas mais uma manifestação de vontade. Posso dizer-lhe o seguinte, o MPLA tem 5.027 organizações de base. Tem 264 comitês municipais, já não falo dos comunais. Tem 18 comitês provinciais. Tem um comitê central, tem um birô político e o seu secretariado. Onde é que está essa corrente? Se eu reunir com 10 camaradas, constituo uma corrente? Nós somos hoje cerca de 4 milhões de militantes. Se ele reúne com 10, com 15, com 20, constitui uma corrente? Já em relação à atual situação socioeconómica das famílias, o também deputado à Assembleia Nacional referiu que o seu partido acompanha com preocupação e tem vindo a refletir o mesmo problema. O mais relevante é nós estarmos a fazer essa análise permanente e a adotar medidas que visam não só estancar a situação, mas reverter o quadro, trazendo às pessoas mais estabilidade, melhor qualidade de vida. Isso não se faz em 24 horas. Portanto, é um processo. Conforme as medidas forem sendo adotadas, é que nós vamos medindo em que medida, permita-me o reforço, em que medida é que essas medidas de política têm impacto maior ou menor na vida das pessoas. É em função disso.
vão se corrigindo. Esse é um processo permanente, aqui e em todo o mundo. Nesta conversa com os diversos órgãos de comunicação sediados em Angola, Rui Falcão disse que o MPLA está bem, tendo garantido que não há divisão no seio do MPLA. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela companhia de sempre. O Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora, 19h45. Já sabe, é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Boa noite e até amanhã. Boa noite.